Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos ouvindo, o áudio está ok, a imagem, e depois feedback no chat, por favor. Vamos dar início aqui ao nosso curso de formação prática e atualização legislativa em Direito Administrativo e Direito Anticorrupção, promovido pela Associação Cearense do Ministério Público. Vou passar a palavra aqui para o Herbert, fazer as considerações iniciais, e aí a gente está efetivamente início às aulas. Bom dia a todos, bom dia aos nossos associados do Ministério Público, bom dia aos convidados, advogados, estudantes de direito, público em geral da área jurídica. É uma grande satisfação recebê-los aqui no curso promovido pelo colega Igor Pinheiro, na Associação Cearense do Ministério Público. Já adianto que o Igor Pinheiro é um colega de referência não só estadual, mas a nível nacional, e é um orgulho para o Ministério Público do Ceará ter em seus quadros um associado de tamanha capacidade técnica. Então, espero que vocês aproveitem bem o curso de atualização legislativa, no que diz respeito às leis, à lei de licitações, improbidade administrativa, com foco no ano eleitoral. Nós estamos em 2022, um ano muito importante para o nosso país, e a Associação Cearense entende que esse debate deve ser muito construtivo para que tenhamos avanços jurídicos, aprendizados, troca de experiências. Então, desejo um bom curso, que vocês tenham muito sucesso, não só agora no curso, mas nas missões que vêm pela frente, até porque nós temos um concurso em andamento também aqui no Ministério Público, e espero que desse curso vários colegas possam ingressar aqui nos quadros do Ministério Público Caminho. Forte abraço para todos vocês. E bom curso, professor Igor. Dizer que eu fui, só um detalhe, pessoal, eu fui aluno do Igor Pinheiro no cursinho realizado para o concurso de 2014, não é isso, Igor? Já aprendeu bem, né? Aprendi bastante. Fiz o curso da prova oral no concurso de 2014 e, graças a Deus, conseguimos a aprovação e Deus colocou na nossa vida a presidência aqui da Associação Cearense. Então, eu espero contar aí com a presença de vocês aqui dentro do Ministério Público também, para que vocês venham ingressar nos quadros da Associação Cearense. Forte abraço a todos. Bem, meus amigos, então, sem maiores delongas, vamos dar início aqui no curso. Eu queria já fazer apenas uma observação e contar com a compreensão de todos. Nós vamos de 9 às 12 agora pela manhã, e pela tarde nós vamos antecipar um pouquinho, se todos concordarem, para as 13 horas, porque eu preciso terminar às 15h30, porque tem um exame médico inadiável, que está marcado há muito tempo, e tentei remarcar, mas não consegui, tá bom? Mas como vai ficar gravado, não vai ter prejuízo, e aí amanhã a gente compensa. A Associação Cearense também adquiriu 20 livros da nova lei de improbidade administrativa, da minha autoria e do Dr. Henrique da Rosa, condutor do MP Santa Catarina, e será realizado um sorteio hoje ao final da primeira palestra, e amanhã ao final também, de 10 em cada um, tá bom? As regras, detalhes, depois a Diana vai passar aí no grupo. Mas veja, quando me procuraram para falar sobre a nova lei de improbidade administrativa, eu sugeri que, de fato, nós fizéssemos uma visão mais ampla de tudo o que aconteceu, ou das principais novidades legislativas e jurisprudenciais em 2021, porque impactam efetivamente na atuação do membro do MP, que atua na tutela do patrimônio público, por meio da própria cidadania. E não dá para falar de corrupção, de combate à corrupção, sem tocar na nova lei de licitações, sem tocar na nova lei de improbidade, e também contextualizando com o ano eleitoral, pelo menos com a corrupção, os principais aspectos da corrupção civil e criminal em ano eleitoral. Nós teremos, posteriormente, algo aqui focado para as eleições, mas a gente já vai antecipar algumas situações, porque o ano eleitoral começou. A atuação do MP e da Justiça Eleitoral são permanentes, os ilícitos eleitorais, muitos deles, também ostentam esta característica de permanência e nós precisamos estar atentos. Vamos começar, portanto, pela
nova lei de improbidade administrativa, a Lei 14.230/2021, que representa, sem sombra de dúvidas, um dos principais marcos normativos que retrocedem no combate à corrupção. E aqui nós, colegas e demais estudantes, concurseiros, temos que fixar uma premissa inicial, vou pedir aqui 5 minutos da paciência de vocês, porque ela é fundamental para que nós possamos ter resultados ou tentar resultados práticos que interessem ao combate à corrupção efetiva. Nós temos hoje uma discussão muito forte na seara da probidade administrativa, principalmente após a Lei 14.230, no que diz respeito à incidência de princípios penais na área do direito administrativo sancionador, muito principalmente por força do artigo 1º, parágrafo 4º agora da lei, que diz expressamente que se aplicam esses tais princípios do direito administrativo sancionador na área da improbidade administrativa. Isso fez ressuscitar um debate já estava adormecido quanto à retroatividade da norma penal mais benéfica na área da improbidade administrativa. E aí fica-se batendo muito forte nesse ponto, os advogados estão aí com petições, com requerimentos, os juízes abrindo vistas ao Ministério Público disso, e nós precisamos chamar a atenção do judiciário para algumas questões dogmáticas que estão passando ao lado e que são extremamente importantes. Veja, independente de se aceitar ou não a incidência dos princípios penais na área da probidade administrativa, nós temos que alertar ao Poder Judiciário que existem outros direitos fundamentais em questão. Porque, da forma como se coloca, parece que só há um direito fundamental na perspectiva da probidade administrativa, que é a retroatividade benéfica. Porém, do outro lado, não se fala, e aí é que nós temos que quebrar este silêncio por parte do Ministério Público, nós temos que provocar, no bom sentido, nós temos que questionar estas situações no âmbito de nossas manifestações processuais, exatamente para viabilizar que isto chegue ao Supremo, já que me parece que não vai haver uma ADI de quem deveria ajuizar. E a questão é, todos nós conhecemos, certamente, as decisões do STJ que apontam para a existência do chamado direito difuso ou direito fundamental à probidade administrativa. Há, na perspectiva dogmática, internacional e nacional. No âmbito nacional, eu posso citar o livro do professor André Pimenta, o meu livro sobre improbidade. Fomos um dos pioneiros a trazer essa doutrina da Europa, do chamado direito fundamental anticorrupção, que é o que o STJ chama de direito difuso à probidade administrativa. Então, nós temos que alertar o judiciário que nós temos, no caso concreto, uma colisão. Colisão entre dois direitos fundamentais. A Constituição Federal trata do combate à corrupção em mais de 50 dispositivos, de forma direta ou de forma indireta. A Constituição quer, como todo e qualquer texto constitucional de um país republicano, que a corrupção seja prevenida e que seja reprimida de forma efetiva. E, no caso do Brasil, nós somos subscritores da Convenção de Mérida. A Convenção da ONU de Combate à Corrupção, no artigo 65, número 2, prescreve que o Brasil se compromete a partir dali, e a incorporação no ordenamento jurídico brasileiro se deu através do decreto 5687 de 2006. Portanto, há 15 anos nós temos esta regra jurídica de que o Brasil não retrocederá no combate à corrupção, seja na perspectiva legislativa, ou seja na perspectiva administrativa, sob pena não só de
inconstitucionalidade, mas de inconvencionalidade. Aliás, há um livro espetacular da editora Método que fala sobre o controle difuso de convencionalidade pelo Ministério Público, da autoria do Dr. Valério Mazzuoli e outros dois colegas promotores, uma colega e um colega, que eu recomendo também fortemente, principalmente nestas arguições de inconvencionalidade. Mas vejam, nós temos então dois direitos fundamentais. O tal direito à retroatividade da norma penal benéfica, em colisão com o direito à probidade administrativa, e este direito à probidade administrativa assegurado, reforçado pela cláusula da vedação ao retrocesso, como dispõe o artigo 65, número 2 da Convenção de Mérida. Então, percebam que os juízes, de regra, e isso não é culpa deles, eles não têm formação para isso, os livros que, de regra, se estudam para concurso não falam disso, não conhecem a Convenção de Mérida, não conhecem as disposições específicas voltadas para o combate à corrupção. E nós temos que, portanto, chamar a atenção deles. Independente de existir ou não a retroatividade penal benéfica, ela não vai incidir no caso, ou não deve incidir, pelo menos na visão do Ministério Público, por conta da vedação ao retrocesso. Porque a nova lei, a Lei 14.230, de fato, promoveu um grande retrocesso na perspectiva do combate à corrupção. E aí, nós temos algumas analogias a serem feitas a partir de decisões do STJ, que também podem ser arguídas. E uma que eu até citei no livro foi a seguinte: quando o novo Código Florestal foi aprovado, houve ajuizamento de ADI contra esse diploma normativo, e o Supremo declarou a constitucionalidade do novo Código Florestal. Então, as questões que estavam suspensas no âmbito do STJ sobre retroatividade mais benéfica, porque, de fato, o Código Florestal afrouxou a legislação ambiental, voltaram a ser travadas no STJ. E o STJ fixou a seguinte tese pacífica até hoje. Olha, o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inquestionável. O direito fundamental à norma mais benéfica retroagir também é inquestionável. Entretanto, o direito fundamental ao meio ambiente goza da proteção contra o retrocesso. E, portanto, o novo Código Florestal só vai ser aplicado daqui para frente. Esses paradigmas dizem respeito a requerimentos de réus investigados que queriam rescindir ou não cumprir transações penais, suspensões condicionais do processo, que queriam trancamento de ações penais, que queriam trancamento de ações civis públicas ambientais, arguindo exatamente a retroatividade da norma penal mais benéfica na seara administrativa, civil ou criminal ambiental. Então, onde há a mesma razão, deve haver a mesma conclusão. De modo que me parece que são precedentes que nós devemos, após a construção da tese de estarmos diante de um direito fundamental à probidade administrativa, reforçado pela vedação ao retrocesso, subsidiar o magistrado e seguir esse caminho. Digo, é um discurso muito lindo. Eu quando a lei saiu, dei curso para mais de 10 ministérios públicos do país. E alguns colegas diziam: Igor, acho muito lindo seu discurso, acho muito razoável, mas acho difícil isso vingar no judiciário. E aí, meus amigos, nós não podemos tentar ser mãe de nada, com todo respeito. Cabe a nós fundamentarmos nossas manifestações e tentarmos convencer. Se não convencermos no primeiro grau, vamos para o segundo, vamos para o terceiro. O papel do Ministério Público é de parte, é de fato de resignação. Se não conseguirmos, recorremos. E temos já precedentes nesse sentido, gostaria de deixar muito claro. Eu fiz uma pesquisa até o dia 5 de janeiro, e nós tínhamos já 133 decisões em âmbito de tribunais sobre a nova lei de improbidade, incluindo aí STF, STJ,
TRFs e todos os TJs. Eu olhei em todos os tribunais no recesso, eu olhei, encontrei várias decisões. Algumas ruins, outras boas aos interesses de uma tutela da probidade legislativa efetiva. Uma delas, no TRF da primeira região, outra no TJ de São Paulo, seguem este caminho, por exemplo, quando falam da impossibilidade de aplicação retroativa dos prazos prescricionais. Outra fala também da impossibilidade de aplicação retroativa do prazo da prescrição intercorrente. Então, nós temos que trazer estas decisões, porque existem outras, e os juízes, né, os advogados, são muito mais céleres em disseminar e propagar o que interessa a eles do que nós. Nós somos assoberbados, nós não sabemos fazer, de regra, muito esse jogo de convencimento, e temos que aprender. O jogo é jogado, nós temos que lutar com as armas que temos. Existem decisões favoráveis aos nossos interesses. Interesses lato sensu, né? Interesses de defesa da ordem jurídica e da probidade administrativa. E temos, inclusive, eu tenho observado, meus amigos e minhas amigas, um movimento interessante. O Henrique escreveu muito comigo, ele é um pouco mais cético quanto às manifestações do Poder Judiciário, principalmente nas instâncias superiores. E eu, diante de tanto absurdo dessa lei, eu tenho muita esperança que muita coisa vai cair se for questionada. E os advogados, assim que a lei foi aprovada, passaram a fazer diversas petições no STJ e no STF, requerendo a aplicação retroativa da lei. Meu cliente foi condenado, porém esse dispositivo foi revogado. Meu cliente responde a uma ação de improbidade de 14 anos, aplique a prescrição intercorrente de ofício, aplique a prescrição comum do 23 de ofício e determine a extinção do processo. Multifacetados argumentos e pedidos requerendo a aplicação retroativa. Sabe quantas decisões no STF e no STJ existem reconhecendo isso? Zero. Nenhuma. E isso, meus amigos, é, para mim, um grande indicativo. Conhecendo a perspectiva garantista que existe nos tribunais superiores, e vários ministros já tendo se manifestado monocraticamente, não deferindo estes pedidos. É um claro indicativo de que as cortes estão divididas. E eu sei que as cortes estão divididas porque tem alguns alunos, inclusive, que são assessores no STF, STJ, que vêm conversar comigo e dizem, plano e tal quer aplicar retroativamente, plano e tal não quer aplicar. Ninguém vai decidir isso monocraticamente. Vai ser tudo na base das decisões colegiadas. Então, nós temos precedentes do presidente do STJ, da ministra Rosa Weber, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Nunes Marques, não aplicando a retroatividade penal mais benéfica. Porém, eles não aplicam sem negar. Eles usam, ou têm usado, argumentos técnicos processuais para indeferir os pedidos. Mas não deixa de ser um indeferimento. E isso nos atende. Isso contém uma certa sanha do judiciário, porque, vamos ser muito francos, há magistrados e magistradas que querem arquivar a todo custo as ações de improbidade administrativa e se pegam em decisões de outros juízes ou de outros tribunais. Então, nós temos que chamar a atenção e dizer, o STF já foi instado a se manifestar monocraticamente, indeferiu. O presidente do STJ, no recesso, negou isso aqui. E temos que alertá-los. Eu tenho certeza que quando chegar ao conhecimento dos juízes, essas decisões do STF e STJ, ainda que monocráticas, a gente consegue colocar um freio. Então, essa discussão, principalmente da retroatividade benéfica, ela tem que passar nesta seara. E, além disso, nós temos que trabalhar no que eu tenho chamado de constrangimento hermenêutico.
Vou citar aqui algumas situações que a gente pode realmente demonstrar aos magistrados o absurdo dessa pretensa retroatividade absoluta. Porque nós temos aí três correntes. A corrente capitaneada, por exemplo, pelo professor Fábio Medina Osório, que é a da retroatividade absoluta, até fiz uma palestra com ele no Rio Grande do Sul. Para ele, retroage tudo. Nós temos uma corrente intermediária, que é a da retroatividade relativa, qual eu me referi, não sei, e temos a tese da irretroatividade absoluta. A gente, ao trazer para os magistrados alguns absurdos que decorrem da retroatividade absoluta, são importantes. A primeira delas, é importante também falar, é o seguinte: o líder da tese, que é o professor Fabinho de Osório, tem uma decisão do STJ de bastante tempo, verdade, mas nas primeiras edições do seu livro, lá ele defendia exatamente o contrário do que ele defende hoje como advogado. Ele é citado no acordo específico do STJ e lá coloca-se exatamente que o princípio da retroatividade penal mais benéfica não incide na seara da improbidade administrativa. Então, trazer isso é muito importante. A gente mostra que, de fato, algo aconteceu, na verdade. As pessoas podem evoluir, as pessoas podem refletir melhor, porém, esses constrangimentos, às vezes, chamam a atenção. Em segundo lugar, os reflexos práticos dessa retroatividade absoluta são chocantes. E aí a gente precisa, né, dar o estalo de dedo para o juiz. Pense, por exemplo, na ação de improbidade que versa sobre um policial civil militar que praticava tortura. Pense, por exemplo, no policial civil militar ou delegado que forjava flagrantes. Pense, por exemplo, no juiz, no promotor, no servidor público que pedia propina para praticar determinados atos. É chegar para o juiz e dizer: olha, Juliano, você sabia que as ações de improbidade que tratam sobre isso, elas serão todas arquivadas sumariamente, aplicando-se a tal retroatividade mais benéfica absoluta? Atos dessa natureza, no exercício da função pública, que tem correspondente criminal gravíssimos, não violam a probidade administrativa, é isso? É isso que você entende? Você vai absolver pessoas que praticam atos dessa natureza? Quando o juiz se dá conta das possibilidades absurdas práticas dessa retroatividade absoluta, eles começam, de fato, a refletir, a pensar. Porque, imagine, em Santana do Acaraú, em Candeaçu, nas menores cidades, em Jati, em Penaforte, o PM lá que responde o que foi preso porque praticava tortura, porque ele pedia propina, esse cara vai ser absolvido. O juiz não quer carregar o título, né, de que liberou geral para esse tipo de vida. Então, a gente tem que trazer também esse tipo de argumento prático para demonstrar o efeito prático. E a gente tem que também se embasar na jurisprudência do STF para demonstrar que isso não é viável. Vejam, além da questão da vedação ao retrocesso, já que eu falei da Convenção de Mérida, o STF possui decisões dizendo que o artigo 37, parágrafo 4, exige uma tutela concomitante entre probidade administrativa na perspectiva civil e probidade administrativa na perspectiva criminal. Medidas legislativas tendentes a aniquilar uma das vias não são viáveis, não são constitucionais, violam o princípio da proporcionalidade na vertente da vedação à proteção suficiente do bem jurídico, probidade administrativa. Isso porque a Constituição exige assim.
O artigo 37, parágrafo 4º, diz que os atos de improbidade vão importar nisso, vírgula, sem prejuízo da ação penal. Porque este é um dos principais argumentos dos advogados. Eu faço parte de 2 grupos do WhatsApp, são aproximadamente 380 pessoas, eu acho que deve ter eu e mais uns 3 promotores, o resto é tudo advogado e político. E lá, os argumentos deles são exatamente esses. Ah, professor, mas não tem problema. Veja, o cara ainda vai continuar a responder à ação penal. Ele vai continuar a ser punido. Eu disse sim, mas uma coisa não exclui a outra. A Constituição exige o sancionamento concomitante. A Constituição quer que a violação à probidade administrativa ocorra em todas as instâncias. Não sou eu que quero, é a Constituição. Manda mudar a Constituição, manda tirar o vírgula sem preenchimento da ação penal, que aí a gente pode discutir realmente se é viável. Mas, enquanto existir o 37, parágrafo 4º, isso não é lícito. E há precedentes do STF falando exatamente desta necessidade de repressão concomitante. E aqui, outro argumento dogmático. É o que eu costumo dizer. Eles querem aproximar a dogmática da probidade da dogmática penal? Muito bem. Então, vamos aplicar para tudo, não só para o que é conveniente para a defesa. E um dos princípios penais mais básicos e elementares é o de que a tutela penal ou o direito penal se dá em última ratio. Portanto, somente quando as demais instâncias não forem suficientes, é que o direito penal deve ser chamado a intervir. O que é que nós temos com estas revogações que aconteceram e com essa tentativa aí de retroatividade absoluta relativa? Nós transformamos o direito penal em última ratio para prima ratio. O policial que pratica tortura no exercício da função, ele só vai ser sancionado judicialmente na perspectiva penal, porque o ato não é mais de improbidade, considerando lá que a violação aos princípios deixou de ter um rol taxativo, exemplificativo para ter um rol taxativo. Demonstrar exatamente que a tutela penal passa a ser prima ratio, e isso é inconstitucional, na verdade. Nós temos aí a dogmática penal unânime, nós temos a jurisprudência do STF-STJ pacífica de que direito penal é última ratio, é um ramo subsidiário. Então, meus amigos, querem aproximar do crime, vamos aproximar do crime. Mas vamos aproximar em tudo o que se diz respeito, e não somente no que é conveniente. Beleza? Então, essa é a premissa inicial que eu queria chamar a atenção de todos, porque, de fato, é a discussão do momento. E aqui nós temos algumas derivações práticas que vêm acontecendo no dia a dia. E aqui, eu tenho acompanhado a partir de relatos de vários colegas aí, de grupos que eu participo. Assim que a lei foi aprovada, nós tivemos duas movimentações muito em massa. Primeiro, dos advogados peticionando, requerendo a aplicação da nova lei aos processos em curso. E, por outro lado, os juízes que, de ofício, remeteram os autos ao Ministério Público para se manifestar, genericamente, né? Manifeste-se o Ministério Público sobre os efeitos da Lei 14.230 aos feitos, né, de andamento e tal. Algo mais ou menos nesse sentido. Aqui, eu diria, nós temos a oportunidade de ouro. Porque você não sabe, o juiz que te abre vistas de ofício, ele está sinalizando que, de fato, ele está tendente a aplicar a lei. Então, aqui, eu tenho visto vários colegas dizer, eu não vou dar uma de assessor para juiz, eu não vou ficar perdendo meu tempo. Eu disse, não, aqui você está tendo a oportunidade de evitar o mal maior. E é aqui, nesta manifestação, que a gente tem a oportunidade de trazer para o papel todos os argumentos pelos quais o juiz vai criar e vai, eventualmente, ter ali um pouco de parcimônia. Então, a gente pode falar sobre a questão da retroatividade mais benéfica e podemos falar
sobre outra situação importantíssima, que é o dolo específico. Nós sabemos que a nova lei traz a instituição do dolo específico para todos os atos de improbidade administrativa. Alguns juízes, nos despachos, têm sido mais específicos e têm dito: manifeste-se o Ministério Público sobre a questão do dolo específico, etc. Aqui, nós temos um pano jurisprudencial muito importante para nós. Há 3, 4, 5 meses antes da publicação da Lei 14.230, o STJ, ratificando jurisprudência anterior, vem dizendo, na primeira. Pronto, voltou. O STJ, em todas as decisões recentes, anteriormente à lei, falava elemento subjetivo, dolo ou culpa, violação a princípios, dano ao erário, enriquecimento ilícito. Todos esses fatos, todas essas circunstâncias, são matéria de instrução probatória. Então, os juízes não podem abreviar a marcha processual. Os juízes não podem violar o devido processo legal. Os juízes não podem cercear a livre produção probatória requerida pelo Ministério Público por conta de uma lei que instituiu um elemento subjetivo mais gravoso para dizer: olha, se manifeste em 10 dias sobre a existência, sobre a presença do elemento subjetivo, sobre a existência do dano ao erário, etc. O juiz não pode fazer isso, sob pena de cercear direito, sob pena de violar devido processo legal, sob pena de, usando um argumento penal que eles tanto gostam, quebrar a paridade de armas. Assim como a defesa tem o direito e a possibilidade de requerer e ver produzidas todas as provas requeridas na sua contestação, o Ministério Público possui o direito de ter produzidas todas as provas que postulou na petição inicial. Se o juiz entende que são protelatórias, inúteis, que ele coloque no papel, permitindo que nós recorramos. Mas ele não pode implicitamente abreviar a marcha processual e cercear. Aliás, o STJ diz que isso viola flagrantemente o jus accusationis do Ministério Público. Os precedentes são vários, minhas amigas e meus amigos. Então, essa é a oportunidade de dizer: ok, juiz, veja, o Ministério Público entende que não há retroatividade benéfica, por isso. Entretanto, ainda que Vossa Excelência entenda que retroage, o senhor não pode despachar agora, não. O senhor acabou a instrução probatória? O senhor produziu todas as provas que o Ministério Público queria? O senhor ouviu as testemunhas? O senhor já fez juntar os autos, aquele do sistema bancário, fiscal, telefônico, análise financeira? Está tudo dentro dos autos? As partes já se manifestaram sobre a prova técnica? Já? Tá. Então, o senhor vai para a sentença. Isso aqui é para alegações finais. Então, pronto, alegações finais aí, sim. Vejam, esta é uma saída que pode nos ajudar a ganhar muito tempo enquanto os tribunais superiores vão se manifestar. Porque é jurisprudência pacífica. Vejam, a gente foge do discurso dogmático sobre... Claro que a gente vai falar, mas a gente atalha. A gente tem aí uma blindagem garantida, porque o STJ é tranquilo. O STJ anula todas as sentenças de juízes que fazem isso. Abreviamento da instrução processual sem manifestação expressa de que a prova requerida é inútil, é protelatória. O juiz não pode abrir vistas, dizer, se manifesta em 10 dias sobre a existência do elemento subjetivo. Ok. O senhor acabou a instrução? Não, né? Então, vamos à instrução probatória. O estatuto manifesta-se, né? Não retroage. O STJ diz que a gente inclusive é prova, então vamos à instrução.
processual, porque é somente ao fim da instrução processual que a juizana pode olhar e dizer, realmente aqui o cara agiu dolosamente, o cara aqui agiu culposamente, o cara aqui agiu com dolo específico, o cara aqui não agiu com dolo específico. Então, o fim da instrução processual é fundamental, retroaja ou não retroaja a lei na perspectiva material do dolo específico, tá bom? Então, isso daí, diria eu, é um coelho na cartola que nós temos, que os juízes não tinham conhecimento, e com alguns que eu conheci, que estavam tendentes a aplicar a lei de ofício a partir desses despachos, disseram, se os promotores alegarem isso, realmente fica complicado eu decidir, porque o juiz não pode abreviar a instrução processual para um incidente processual simplesmente documentado, tá certo? Então, essa questão, ela é fundamental para para o nosso êxito processual, tá certo? Inclusive, depois eu vou botar no grupo especificamente essas decisões, mas eu lembro até que, não sei se o Luiz Alcântara está aqui, mas o Luiz Alcântara botou no grupo lá do nosso patrimônio público até uma decisão do juiz que era mais ou menos nesse sentido, havendo visto para falar isso, mas isso tem se repetido no Brasil inteiro, tá bom? Então, muito bem. Essa é uma perspectiva fundamental também que a gente pode ganhar tempo aí na discussão da retroatividade ou não retroatividade. Pessoal, me desculpem, eu comecei e esqueci de falar para vocês. Fiquem inteiramente à vontade aqui para vocês interromperem, falar, perguntar, contextualizar, o que quer que seja, tá? Só levanta a mão aí no chat, para a gente ter o controle aqui da ordem, e aí a gente vai passando a palavra. Não quero ficar aqui fazendo um monólogo, nem uma espécie de doutrinação, porque todo mundo já sabe que é mais para a gente interagir. Muito bem. Superada essa premissa inicial de retroatividade, não retroatividade da questão material, há uma lógica na lei que a gente precisa seguir. Quando a gente analisa todo o teor da Lei 14.230, que trouxe aí 192 modificações formais na Lei de Improbidade, a gente percebe claramente que o texto legislativo foi focado na jurisprudência do STJ. Eles olharam e disseram assim, onde estão os fundamentos que nos condenam? É isso. Pois muito bem. Vamos dizer exatamente na lei o contrário do que está na jurisprudência, para que nós possamos aí, de fato, criar uma blindagem. Porque foi isso que a lei efetivamente trouxe. A lei traz uma grande blindagem sobre os atos de corrupção, que a gente pode encarar isso, inclusive, como fenômeno do backlash, verdade? Que é a reação legislativa à jurisprudência. O discurso é sempre aquele, né? A contenção dos excessos do Ministério Público, dos abusos, é o direito à iniciativa do medo, todo mundo tem medo de ser gestor, todo mundo... Enfim, a gente sabe que esse argumento é falacioso, mas é o que está sendo vendido por aí, principalmente pelos parlamentares e advogados. E dentro desta lógica, para vocês terem ideia, a lei mudou tudo quase, que até a ementa da lei foi mudada. E quando se fala de emenda da lei, a gente passa na sequência ao artigo 1º da lei, e aqui há uma situação bem interessante, que também vem sendo objeto de muito debate pelos magistrados. A tal conversão da ação de improbidade em ação civil. A gente vai tratar ainda da questão da caracterização do ato de improbidade após a nova lei, mas eu estou tentando começar aqui pelos pontos mais polêmicos e práticos. É para ser fidedigno ao longo do curso. A gente sabe que a nova lei trouxe a previsão do juiz poder converter a ação de improbidade em ação civil pública, quando não vislumbrar a existência do ato de improbidade. E a lei fala, no artigo 16d, salvo engano, que em qualquer momento, ou a qualquer momento, o magistrado pode fazer isso. Acontece que nós temos aí
algumas questões importantes. Porque a mesma lei que fala que é possível converter a ação de improbidade em ação civil pública, ela diz que é quando não existirem os elementos do ato de improbidade, e fala também que é vedado o controle de políticas públicas por meio da ação de improbidade administrativa. E aqui nós temos que fazer uma reflexão muito grande e também apresentar para o juiz um dilema, que eu chamo, dilema kafkaniano que existe na lei de improbidade. Por que dilema kafkaniano? Porque a lei, ela diz em um determinado dispositivo algo, e em outro fala exatamente o contrário. Então, eu chamo todos, por exemplo, a prestar atenção no que dispõe. Eu vou até colocar aqui no chat para ficar bem fácil vocês acompanharem. Com vocês aqui a reflexão para o artigo 1º. Olha só. O que diz o artigo 1º da lei? O sistema de responsabilização por atos de improbidade tutelará o quê? A probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta lei. Acontece, como eu disse para vocês, a lei, mais lá à frente, traz a possibilidade da conversão da ação civil, da ação de improbidade em ação civil pública, e lá diz que, de fato, é vedado o exercício de controle de políticas públicas na lei. Como, então, nós podemos compatibilizar essas duas disposições? Me parece que é exatamente a partir do artigo 1º. Olha só. Vou trazer aqui o parágrafo para a gente. Então, a lei diz: a qualquer momento, se o magistrado identificar a existência de ilegalidades ou de irregularidades a serem sanadas, sem que estejam presentes os requisitos para a imposição das sanções, poderá, em decisão motivada, converter. Como compatibilizar, então, esses dois dispositivos? Aqui, a gente começa se valendo naquele entendimento anterior de que o juiz não pode abreviar a instrução processual. Esse a qualquer momento significa dizer desde que finalizada a instrução processual. Porque, veja, vamos fazer, mais uma vez, uma comparação com o crime. Todos os atos de improbidade reclamam dolo específico, não sabemos disso. Suponhamos que nós estamos diante de uma fraude, de uma dispensa à licitação indevida, que é crime do artigo 337-E do Código Penal, antigo artigo 89 da Lei 8.666, e segundo a jurisprudência do STF e STJ, esse crime exige dolo específico de causar prejuízo ao erário. É crime e é ato de improbidade. Quando se faz a denúncia criminal, eu apresento lá os argumentos pelos quais entendo que aquilo é fraudado, etc., e trago ali, argumentativamente, por que eu entendo que há o dolo específico. O juiz não pode rejeitar a denúncia sob o paro de que não está provado o elemento subjetivo do dolo específico. STJ e STF são tranquilos nesse ponto. Rafael está até aqui, né? Apenas como sempre, que é a professora de processo penal, sabe bem disso, pode até ajudar depois. Então é tranquilo. O juiz não pode indeferir denúncia criminal alegando que não há dolo específico. Dolo específico é matéria de instrução probatória. Pois muito bem. Se no crime é assim, possível, com maior razão, há de ser também. O STJ segue exatamente essa linha nós vimos. Então, a qualquer momento, à luz de uma interpretação conforme a Constituição, garantindo a paridade de armas, desde que realizada a instrução probatória, ou desde que iniciada a instrução probatória, e o juiz apresente os argumentos pelos quais ele entende que, com a prova até então produzida, as outras não serão suficientes para trazer luz às dúvidas, e ele entende que não há
o elemento subjetivo específico, e aí sim ele está autorizado a converter a ação de improbidade em ação civil pública. Então, o juizão que hoje recebe a ação de improbidade, digamos, uma ação ajuizada hoje, ao juiz de análise, aqui não tem ato de improbidade, não. Aqui eu já vou converter logo para ação civil pública. Muito cuidado. Ele pode fazer isso em raras situações. Por que raras situações? Porque há situações objetivas na lei, nós vamos ver, que não caracterizam atos de improbidade. Objetivamente. Por exemplo, a vedação à improbidade por hermenêutica, o artigo 1º, parágrafo 8º. Se nós estamos diante de uma situação em que há divergência doutrinária, há divergência jurisprudencial, e o promotor, a promotora, ajuizou a ação de improbidade, entendendo que aquilo é improbidade, aí o juiz tem um comando legal de exclusão da improbidade objetivamente, dizendo, ó, isso não é improbidade. Então, aí sim, o juiz, ó, isso aqui é a divergência. Ele traz a divergência e diz, portanto, aqui é matéria de ação civil pública. Aí, beleza. Aí ele pode, sim, converter a qualquer momento. Então, a interpretação a qualquer momento não é literal para todos os casos. Quando estivermos diante de situações que os elementos do ato de improbidade dependem de instrução probatória, somente após o seu início, expressa a manifestação do magistrado de que o que resta é inútil, é protelatório, sob pena de cerceamento do direito de ação pelo Ministério Público. Tá certo? Agora, uma questão também que muita gente tem ficado em dúvida. Igor, a partir, então, da nova lei, eu também não posso ajuizar a ação de improbidade. Fala, Yuri, vontade, amigo. Pode falar aí à vontade. Então, primeiramente, bom dia a todos. Parabenizar o colega Igor, o colega Rafael, presidente pela idealização do curso, a Maiara também. Eu estou atentamente aqui observando as exposições do professor Igor. E aí eu queria fazer mais um questionamento, Igor, quando você estava falando aí, eu estava observando a questão do dolo específico nas ações que já estavam em trâmite. E aí você falou que era matéria probatória, e de fato é, e eu concordo, mas eu questiono o que nós deveríamos fazer, ou poderíamos fazer, se o juiz entendesse que esse dolo específico teria que ser apontado na exordial para ser provado no curso da instrução. Não sei se você está entendendo. Porque apesar de ser matéria probatória, mas ele vai dizer, tudo bem, é matéria de prova, o dolo específico, mas você não narre isso na inicial, e ele der oportunizar a gente para isso, ou ele não oportunizar. Né? Isso é uma coisa que eu fiquei refletindo como nós deveríamos portar. Não sei se você já enfrentou algo desse tipo, ou se algum colega. Eu acho que seria algo a gente pensar. Beleza, veja. De fato, uma coisa é o dolo específico ser matéria de produção probatória. Outra é nós termos que arguir, que suscitar na petição inicial. Se há a necessidade formal, e ela há, de demonstração do dolo específico, nós temos que trazer no bojo da petição inicial os elementos pelos quais nós entendemos que existe o dolo específico. Eu não posso simplesmente ajuizar a ação sem tocar na existência do dolo específico. Eu tenho que relatar porque eu entendo que existe dolo específico. Feito este requisito processual formal, o juiz não pode indeferir a petição inicial dizendo não há dolo específico. Porque dolo específico é matéria de produção. Se nós cumprirmos o requisito de imputar, de acusar a existência do dolo específico, isso vai ser demonstrado ou não ao final da instrução. Então, acho que é exatamente esta compatibilização. Fernando, foi excelente para deixar bem mais claro isso. Beleza? Obrigado. Beleza, obrigado. Muito bem. Vamos aqui avançar. 17b da lei. A ação por improbidade administrativa é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal, e não constitui a ação civil
vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social no ambiente de outros interesses e coletivos individuais homogêneos. Perceba, aqui de fato é a coisa mais surreal que existe na lei, porque a ação de improbidade, até onde eu sei, no artigo 12, não traz nenhuma sanção privativa de liberdade ou de natureza penal. Então, se ela não é uma ação de natureza penal e ela é julgada pelo Poder Judiciário, ela só pode ser uma ação civil pública. Mas o legislador disse que ela não é uma ação civil, mesmo o Supremo já tendo dito que ela é uma ação civil, como claramente ela é uma ação civil, de natureza civil, inquestionavelmente. O absurdo já começa aí, né? Até é o abuso, eu grito muito no livro que o abuso que tanto se fala, na verdade, veio do parlamento, porque o legislativo não pode prescrever situações completamente irrazoáveis e fora da realidade. Nós sabemos que a ação de improbidade é uma ação de natureza civil. E aí ele diz, tem que aplicar sanção. E é vedado, olha só a loucura, é vedado o seu ajuizamento para o controle da legalidade dos públicos e para a proteção do patrimônio. Ele diz que é vedado a ajuização de propriedade para a proteção do patrimônio público. Mas o que foi que nós vimos no artigo 1º? Que ela é uma das formas de assegurar a integridade do patrimônio público e social. Então, como que eu resolvo esta loucura, né, este dilema kafkaniano? Se no artigo 1º eu digo que ela é uma forma de assegurar a integridade do patrimônio, e na outra eu digo, não pode fazer controle de política pública e não serve para tutelar o patrimônio público. E parece que a solução mais viável aqui é a seguinte. Beleza, eu não posso ajuizar a ação de improbidade para controlar política pública, como muitas vezes se fazia, alegando violação aos princípios de forma genérica. E aí eu controlava, requeria a ilegalidade de determinado comportamento ou de determinada política pública e requeria também condenação aos termos da improbidade. Vamos dar um exemplo bem recente aqui no Ceará. E todo mundo acompanhou aquele discurso, eu não vou entrar no mérito, tá? Para evitar polêmicas de natureza política, mas aquela questão dos banheiros sociais. Homem que se declara mulher pode usar o banheiro reservado às mulheres, e vice-versa. Aí ficou, isso é absurdo, não sei o que, isso aqui é muito bem. Isso, a partir de uma perspectiva principiológica, poderia, a depender do promotor, dar ensejo ao julgamento de ação de improbidade. Ou, digamos que o prefeito de uma cidade, terrivelmente evangélico, terrivelmente católico, terrivelmente ubandista, terrivelmente seja lá o quê, resolva simplesmente dizer, aqui na minha cidade eu vou instituir o ensino religioso obrigatório da minha corrente, seja evangélica, católica, ubandista ou qualquer natureza. E aí o promotor, o Estado é laico, você está violando o princípio da legalidade, da impessoalidade, etc., e ajuizar a ação de improbidade. Agora, não pode em nenhuma hipótese, porque, de fato, você está em uma perspectiva objetiva de controle da política pública sem impacto direto no patrimônio público. E esta parece ser a chave. Quando eu estiver diante de uma política pública que impacta diretamente no patrimônio público, é claro que eu vou poder usar a ação de improbidade para controlar estes atos administrativos e requerer a punição do agente. É isso que diz a lei. A lei diz que ela serve para tutelar a probidade e assegurar a integridade do patrimônio. Então, se há uma determinada política pública de aquisição de medicamentos, de aquisição de vacinas, eu posso, diante das provas de fraude, de superfaturamento, de sobrepreço, etc., ajuizar no bojo da ação de improbidade o pedido da suspensão dos atos administrativos, a declaração de nulidade daquela licitação e, concomitantemente, a punição do respectivo agente público. Esta, para mim, é a solução de você compatibilizar o artigo 1º com o artigo 17d. Controle puro de política pública não pode. Controle
de política pública que impacta diretamente no patrimônio público com a punição respectiva, é sim possível no bojo da ação de improbidade, tá certo? Então, acho que o caminho para essas disposições é esse. Não vi nenhuma decisão ainda sobre isso, mas me parece que é assim que a gente consegue compatibilizar os dois dispositivos que são extremamente contraditórios, tá bom? Muito bem. Dando sequência aqui na lei, a gente trata, portanto, agora dos elementos do ato de improbidade. E nós temos uma modificação substancial, temos uma redução do número de atos de improbidade. Antes tínhamos 44 atos previstos, especialmente na lei, mais os rolos exemplificativos, agora temos 41 atos de improbidade, sendo que os artigos 9 e 10 continuam tendo o rol meramente exemplificativo, o artigo 11, um rol taxativo, e a lei no artigo 1º, parágrafo 1º, diz que, de fato, consideram-se atos de improbidade as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9, 10 e 11, ressalvados os tipos previstos em lei especial, porque nós temos vários atos de improbidade previstos difusamente, seja na lei eleitoral, seja na lei de responsabilidade fiscal, no artigo 73, vamos falar disso quando tratarmos da prestação de contas. Temos o Estatuto da Cidade, no artigo 52. Temos na LGPD, inclusive, no artigo 52. Temos na Lei de Acesso à Informação, no artigo 32, que diz que descumprir a Lei de Acesso à Informação é ato de improbidade administrativa. Temos 8 legislações que tratam sobre tipificação de atos de improbidade administrativa. E aí, o artigo 1º, parágrafo 2º, diz, considera-se dolo a vontade livre e consciente do agente de praticar aquele determinado resultado, não bastando a voluntariedade do agente. Aqui, no artigo 1º, nós temos algumas causas excludentes do ato de improbidade. E a primeira delas é exatamente isso. Antes, nós tínhamos a exigência do dolo específico, do dolo genérico, e havia diversas formas do STJ muito interessantes na perspectiva da probidade, que dizia, do gestor público exige-se tutela, precaução, maior do que a que ele tem na sua vida privada. Ele precisa ter cuidado, ele precisa ter diligência acima do normal. E punia-se, portanto, até a título de imprudência grosseira, né, que chamava de erro grosseiro. Isso agora não prospera mais. Daqui para frente, não basta dizer, ele praticou o ato de forma livre, consciente, voluntária. Daqui para frente, eu tenho que demonstrar o tal dolo específico. E o tal dolo específico é trazer exatamente, ele quis violar os princípios, ele quis causar dano ao erário, ele quis se enriquecer ilicitamente. E aqui entra também, mais uma vez, a importância da Convenção de Mérida, que tem passado desapercebido por muita gente. Muita gente reclama do dolo específico, e reclama com razão, porque há aqui uma quebra da lógica punitiva. Sempre o juízo criminal exige mais requisitos do que o juízo civil, porque a gravidade das sanções são severamente maiores e, portanto, é natural que se exija mais elementares, maior intensidade do dolo do que no civil. Entretanto, há agora uma subversão da lógica punitiva, porque os atos de improbidade, via de regra, representam crimes contra a administração pública que não exigem dolo específico, salvo raras exceções, como, por exemplo, na fraude, na dispensa indevida de licitação, que nem está na lei, mas está consolidado na jurisprudência, como na prevaricação, como na condescendência criminosa, mas a regra geral é que haja somente dolo genérico no juízo criminal e não no juízo civil. Mas
a lei passa a exigir no juízo civil dolo específico. Não acho que prosperará qualquer arguição de inconstitucionalidade sobre dolo específico na improbidade, e nós temos que nos valer de duas estratégias. E parece que a prova do dolo específico, todos nós sabemos, ela é obtida por meio de ferramentas probatórias que, de regra, no civil não são possíveis. Interceptação telefônica, quebra de sigilo telemático, uma colaboração premiada, que está, inclusive, em série de discussão no STF sobre a sua aplicação ou não no âmbito da improbidade. E isso nos alerta para que temos prioridade às investigações criminais. Porque nas investigações criminais eu posso usar ferramentas muito mais invasivas, muito mais efetivas para demonstrar exatamente o dolo específico. Claro que eu posso ainda pedir uma busca e apreensão, pegar o aparelho do indivíduo, pegar as conversas do indivíduo e aí demonstrar? Pode, mas cada vez mais isso fica difícil. Eu participamos lá da investigação do Maracanã sobre corrupção policial, e a gente fez a investigação na perspectiva criminal. Quando a gente foi pegar, e eles sabiam que estavam sendo investigados, porque nós fizemos várias manifestações prévias, exatamente para movimentá-los, para ver se eles falavam, passavam mensagens, parei de todos silentes. Tudo no boca a boca, tudo conversado. Salvo do delegado, que quando a polícia foi cumprir, um promotor na casa dele, mandado de busca, ele quebrou o celular dele, botou no vaso sanitário, porque ali deveria ter algo, né? Mas isso demonstra que nem mesmo o crime há garantia. Mas essa é a exceção. Investigar policial, de fato, é muito mais complicado do que investigar político. O policial sabe como tudo funciona, portanto, toma maiores cautelas. Os agentes públicos, políticos, de regra, precisam conversar no telefone, porque a distância, né, impõe que as coisas sejam resolvidas por telefone. E mais, o dolo específico traz aqui um aumento, uma intensidade no deferimento das medidas cautelatórias, principalmente de busca e apreensão. Porque se eu preciso demonstrar que daqui para frente é preciso muito mais do que a voluntariedade do agente, mas a vontade deliberada de praticar aquele resultado trazido pela lei, eu, portanto, preciso de medidas invasivas. O legislador, por outro, também está dizendo, ok, você precisa provar isso, então é preciso que o judiciário possibilite isso, havendo os indícios mínimos ali do ato. Eu tenho a irregularidade formal, eu tenho objetivamente um encaminhamento de que há um direcionamento, de que há uma cláusula que restringe a competitividade, de que há um vínculo entre as pessoas, entre licitantes, membros da comissão de contratação, gestores. Isso é por si só suficiente para que nós possamos avançar nas medidas invasivas. E a minha recomendação é priorizar a investigação penal, que nós podemos ter muito mais medidas eficazes, e também aí se valer dessas forças e apreensões que têm sido muito exitosas. Porém, há um detalhe probatório importantíssimo. Muita gente diz, Igor, mas eu vou ter que entrar na cabeça do indivíduo para provar o dolo específico. Eu não sou promotor criminal, porque, a depender do Estado, o promotor do patrimônio público não é o promotor que ajuiza a respectiva ação penal. Recordo bem que quando cheguei no Juazeiro do Norte, havia essa divergência aqui, lá eu era promotor do patrimônio auxiliar, com o Ciberlando e o Breno, e aí eu questionava, a gente tem que ter a investigação criminal a nosso cargo exatamente para poder fazer a rede de arrasto, poder trazer tudo de prova. Foi para lá, foi para cá, discutiu, só hoje está pacificado aqui, de fato, no Ceará, o promotor do patrimônio tem a tutela penal também do patrimônio. Mas em alguns estados ainda há essa divisão. E esta divisão, ela precisa acabar exatamente para que se tenha uma maior efetividade. Muito bem. Além disso, e considerando a possibilidade de nós termos apenas a tutela civil, é preciso chamar a atenção que o artigo 11 da Lei de Improbidade, no seu parágrafo 1º,
incorpora a Convenção de Mérida à tutela do patrimônio. Porque ela invoca a Convenção de Mérida para explicar o dolo específico. E ao incorporar a Convenção de Mérida, ela está incorporando em uma perspectiva geral. Ela não pode incorporar somente uma parte, na verdade, a gente sabe disso. O artigo 11, parágrafo 1º, diz: nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto 5.007/2006, somente haverá improbidade quando for comprovado na conduta funcional do agente o fim de obter proveito ou benefício devido para si ou para outra pessoa ou entidade. E o parágrafo 2º diz que essa instituição do dolo específico se aplica a todo e qualquer ato de improbidade, não somente o artigo 11. Aí o parágrafo 2º. Muito bem. Por que traz de importante esse parágrafo 1º? Ao trazer a Convenção de Mérida como regra complementar do sistema da probidade administrativa, eu trago a matéria probatória. E a matéria probatória é importantíssima, porque a Convenção de Mérida tem um dispositivo sobre indução probatória. E nós vamos passar a nos valer, ou devemos passar a nos valer desse dispositivo. Porque, veja, uma coisa é eu trazer a necessidade de provar o dolo específico, seja como for. Entretanto, eu tenho circunstâncias que objetivamente me autorizam a concluir em determinado caminho. Exemplo. Um indivíduo doa para a campanha de um prefeito. Coincidentemente, e essa coincidência acontece muito, na verdade, coincidentemente, no início da gestão do indivíduo, a pessoa jurídica da qual aquele doador de campanha faz parte dos quadros societários é contratada por uma dispensa de licitação, por uma inexigibilidade de licitação. Eu tenho dois fatos objetivos: a doação da campanha e a contratação, muitas vezes indevida, sem atender os requisitos formais da dispensa da inexigibilidade, da empresa que o doador de campanha aqui faz parte do quadro societário. Precisa dizer mais alguma coisa? Eu tenho dois fatos objetivos, que as regras da experiência, que o histórico demonstra que, de fato, há o pagamento dos compromissos de campanha no início da gestão. Então, isso é indução. Isso não é responsabilidade objetiva. Eu tenho um antecedente e um consequente, e as regras lógicas autorizarem a conclusão que este consequente só surgiu por conta deste antecedente. Isso daí é muito claro. E a Convenção de Mérida fala exatamente isso, lá no seu artigo 28. O artigo 28 da Convenção de Mérida diz o seguinte, vou colocar aqui para vocês. O conhecimento, a intenção ou o propósito, ou seja, o elemento subjetivo, que se requerem como elementos de um delito, poderão inferir-se de circunstâncias fáticas objetivas. Então, o dolo específico não se prova só pelo recadinho, no papel, como, por exemplo, a gente achou lá em Chernobyl, né, Yuri? Chegando lá na comissão de licitação, estava lá, recado do prefeito, contratar a banda fulano de tal, não sei o quê, que é meu amigo, assinado. O dolo específico você não vai provar só com a mensagem do celular, do cara, recebe meu amigo, ajeita aí para ele, defere isso, ou pela interceptação. Isso é mecanismo primário, isso é um mecanismo ordinário. Porém, dados, fatos objetivos em que é possível fazer uma relação de causalidade, eu posso sim. E posso porque o legislador fez questão de incorporar
a Convenção de Mérida como integrante da tutela do patrimônio. Porque a Convenção de Mérida fala de crimes, de delitos. Então, a priori, não se aplicaria lá no senso falando. Mas o 11, parágrafo 2º, ele primeiro incorpora a Convenção de Mérida aqui. Tá bom? Então, atenção a isso. Mas, muito bem. Então, dólar específico, ele é exigível pelo artigo 1º, ele é exigível pelo artigo 11, parágrafos 1º e 2º. E aqui nós temos um detalhe, ou alguns detalhes importantes. E que eu já tenho visto discussão dos advogados sobre isso, que é o chamado efeito expansivo do dólar específico. O que é isso? Nós sabemos que um fato possui múltiplas repercussões no ordenamento jurídico. E essas múltiplas repercussões no ordenamento jurídico se dão na instância criminal comum, na instância criminal eleitoral, na instância civil comum, na instância civil eleitoral, na instância administrativa e na própria improbidade administrativa. E muita gente diz, este fato X, que é improbidade administrativa, vai passar a reclamar o dolo específico também. É o efeito expansivo do dolo específico, ou o suposto efeito expansivo, que os advogados estão todos ouriçados. Eu também faço parte de um grupo, é só de advogado eleitoral, e eles estão esperando ansiosamente a etapa do registro de candidaturas para arguir o tal efeito expansivo do dolo específico. Porque vão dizer, as condenações por ato de improbidade administrativa que geram enriquecimento ilícito e dano ao erário cumulativamente geram a inelegibilidade do indivíduo. Entretanto, agora há dolo específico. Eu vou dizer que o acórdão não trata de dolo específico e, portanto, há uma causa superveniente da absolvição do meu cliente e ele não pode mais ser inelegível. E aqui eu tenho dois toques para dar para os colegas. Primeira delas, se o cara fizer isso só no registro de candidatura, vai ser ótimo. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral, isso é pacífico há muito tempo, TSE, não pode adentrar no mérito do acerto ou do desacerto da decisão da Justiça Comum. E a Justiça Eleitoral não pode modificar a decisão da improbidade administrativa. A Justiça Eleitoral apenas analisa se, seja na fundamentação, seja no dispositivo, há concomitância de dolo específico ou de enriquecimento ilícito, que, aliás, é até objeto de polêmica. O ministro Fachin, por exemplo, segue também o entendimento, até cita meu livro, dele, de que basta um dos requisitos. Porém, majoritariamente, existem os dois requisitos. E aí, se ele arguir isso, nós vamos estar tranquilos. Porque ainda que ele queira alegar o dolo específico, nós vamos dizer, ok, esta é a matéria da Justiça Comum. Justiça Comum é que delibera sobre a existência ou não existência do ato de improbidade. E na Justiça Comum é que deve ser feita a análise sobre existência de improbidade, necessidade de dolo específico, etc. Então, o cidadão continua inelegível. Os advogados mais preparados, porém, eu, vão fazer o quê? Vão esperar ali chegar agosto, setembro, bem próximo, ou mesmo julho, tem que ser julho, porque convenções são de 20 de julho a 5 de agosto. E, portanto, ali junho, julho, eles vão começar a requerer pedidos na Justiça Comum, pedindo de regra por ação rescisória, uma liminar para suspender a condenação dos seus clientes com base na instituição do dolo específico, é fato superveniente, vão alegar isso, embora haja precedentes monocráticos na STJ já negando a ação rescisória nesse sentido, e vão, em conseguindo a liminar, aí sim requerer o registro de candidatura. Então, o papel do Ministério Público tem que ser duplo, como muitas vezes já é feito. Você tem que acompanhar as ações
de improbidade que o indivíduo é condenado, seja com trânsito em julgado, seja com decisão colegiada, para poder se... E aí vão vir várias formas, né? Ação rescisória, pedido de suspensão liminar, pedido incidental, nos próprios autos lá do acórdão, acompanhar isso para que não se aplique o dolo específico de forma retroativa e, com isso, não faça suspender a ineligibilidade. Outra questão do dolo específico, no efeito expansivo, ele não é elemento de nenhum outro ilícito. A lei de improbidade trata dos atos de improbidade. Os ilícitos correlatos constituem categorias jurídicas autônomas e, como tal, sofrem incidência da legislação específica. Vamos falar, por exemplo, das condutas vedadas em ano eleitoral que, de regra, representam atos de improbidade. Ora, o artigo 73 da Lei das Eleições diz claramente em quais hipóteses, inciso 1º, inciso 2º, inciso 4º, por exemplo, exige-se a finalidade eleitoral, exige-se o dolo específico eleitoral. Nas demais, basta a subsunção do fato à norma, porque a lei eleitoral diz isso. E eu não posso agregar elementares de outra legislação julgados na justiça comum para, por exemplo, a justiça eleitoral. Na seara administrativa, da mesma forma, de regra. Eu não posso exigir para condenar um servidor público no processo administrativo disciplinar dolo específico dizendo este fato corresponde a um ato de improbidade. Ok, corresponde a um ato de improbidade, mas isso vai ser julgado lá na justiça comum. Não há efeito expansivo. Há, porém, uma exceção na seara administrativa. Vou usar aqui o exemplo do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a Lei 112, 1990. O artigo 132 da Lei 112 diz que é obrigatória a aplicação da sanção de demissão aos agentes públicos que pratiquem atos de improbidade ou que pratiquem atos de corrupção. Quando a legislação administrativa disciplinar trouxer a expressão improbidade administrativa para se condenar com base nela, aí sim. Aí eu preciso, na decisão administrativa, exigir o dolo específico, porque foi a própria lei administrativa que remeteu à categoria improbidade. Mas a derivação de tipificação a partir do mesmo fato, que é a improbidade, para outras searas, não é possível, não há, portanto, efeito expansivo do dolo específico. Tá bom? Então, essa questão da expansão do dolo específico, ela é importantíssima na questão prática, principalmente na questão eleitoral e na questão administrativa. Pessoal, vou dar só um intervalo de 10 minutos para molhar a garganta e a gente retoma, tá bom? Então, um grande abraço, até daqui a pouco.